Meu nome é Auxiliadora Brandão. Hoje eu vim aqui contar para vocês um pouco da minha história. Será que pode imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, meu filho meu, a minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim, e tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. A história começou há 20 anos atrás. Eu era uma catadora de café em Minas Gerais, Patos de Minas, e vim para Brasília como empregada doméstica. Comecei a minha vida como empregada doméstica aqui em Brasília. Depois a minha patroa pagou para mim um curso de cabeleireiro em 96 e eu comecei a trabalhar nessa área de cabelo, e tudo começou por aí. A gente fazendo um cliente ali, outro ali, e a gente ia para as escolas, ia para os asilos, fazendo os trabalhos voluntários, atendendo aquelas pessoas que não poderiam pagar, todos os serviços e tudo mais. Uma nova história Deus tem pra mim. Para vocês, eu nasci de uma família milionária. Milionária em amor, em humildade, em respeito, em amor ao próximo. Mas porém uma família muito simples financeiramente. Nós nascemos somos de uma família de 6 irmãos. Eu sou a caçula de 6. E nós tivemos assim uma vida muito dura, muito pesada. Trabalhamos muito para a gente conseguir chegar aonde nós estamos hoje. Meus pais são lavradores, morávamos numa fazenda de um pessoal, um fazendeiro, onde a gente era meieiro. O que é meieiro? Meieiro é quando você planta e você, no final de tudo, você divide com o dono. E assim nós fomos criando, fomos crescendo. Nós não tínhamos nem chinelo para calçar. A gente ia para a escola descalço. A gente andava 6 quilômetros todos os dias para poder ter essa escolaridade, né, para poder estudar. E a gente, para poder não gastar o chinelo na estrada de cascalho, a gente ia com o chinelo na mão. Quando chegava na escola, que a gente calçava o chinelo. Nossa mochila era aquele saquinho de açúcar, que era esse saco plástico, era nossa mochila. Então assim, teve uma infância muito difícil, não conhecíamos o que era iogurte, o que era um pão, o que era uma manteiga, mas a gente vivia com muito amor, com muito zelo e humildade. Os pais sempre ensinando pra gente em amor ao próximo, o que é ser humilde e o que é ser responsável financeiramente. Fomos crescendo até uma família de 6 irmãos. Eu já fazia comida para companheiro, que eram os peões da fazenda. Nós apanhávamos muito café, que era o ganho que tinha de maio a junho, era em torno de maio, junho e julho, era o ganho da cidade, era o café. A gente levantava 4 horas da manhã, ia para a lavoura de café para poder chegar lá em torno de 6 horas, né? Chegava lá, apanhava o café e voltava. Então assim, esse era nossa renda, né? E naquela época que a gente via o dinheiro realmente entrar na nossa família era através do cafezal. Porque até então era catira, apanhava, se queria farinha, catirava com ovo, catirava com porco, e assim ia. Um saco de arroz, um saco de feijão. Então a gente não pegava em dinheiro em espécie. Mas nunca dormimos com fome. Nunca sei o que é dormir de barriga vazia, porque os meus pais nunca deixaram, deram um duro danado, e a família toda, com muita humildade, mas nunca dormimos de barriga vazia.
Quando inteirei 12 anos, a gente ia colher verdura, que numa hortifrutigranjeiros que tinha lá próximo. A gente ia apanhar verdura e ali a gente ganhava por dia também. Até os meus 17 anos, que também era na lavoura de café. Quando eu fiz, já com 18, 19 anos, eu vim para Brasília como empregada doméstica. E tudo começou na área de cabelo aqui em Brasília. Esses pessoal que me trouxeram como empregada doméstica, pagaram para mim uns curso de boneca, curso de sacolas, curso de datilografia na época, que era algo muito bom e essencial para uma pessoa que queria ser um dia secretária, trabalhar em escritório, tinha que ter a datilografia. E a minha patroa um dia chegou para mim e disse assim: auxiliadora, você é muito dinâmica, você é muito rápida, ágil naquilo que você faz. Vou pagar para você um curso de cabeleireira. E ela foi ali no Cruzeiro Center, comprou para mim todo o meu material. Secador de cabelo, tesoura, uma tesoura pequenininha da Mundial. O secador de cabelo era aquele que tinha duas hélices, dois motores, um de cada lado, da Taif. Lembro direitinho, isso foi em 94. E ela pagou para mim esse curso de cabeleireiro. E esse curso de cabeleireiro foi essencial na minha vida. Eu agarrei com as 4 mãos que eu não tinha. Porque eu sempre dei valor nas oportunidades que apareciam na minha vida. Porque a gente, lá na roça, a gente não tinha oportunidade. Minha casa era uma casa de pau a pique, onde a gente via tudo que acontecia do lado de fora. Minha casa, ela não tinha piso, era chão batido. Então, eu almejava, hoje eu vejo que na minha infância, o meu sonho era muito pequeno, porque eu queria uma casa que tivesse vermelhão, não era nem cerâmica. Mas, com o passar do tempo, Deus ele vai abrindo a nossa mente. E nós encontramos no nosso caminho várias pedras em nosso caminho. Mas nós temos que aprender a driblar essas pedras e pegar essas pedras. Quando você não pode pular essas pedras, você tem que catar essas pedras para você colocar como alicerce e base para você subir os degraus na sua vida. E foi isso que eu fiz. Eu peguei isso como base, como alicerce, como apoio e oportunidade na minha vida. Ela pagou para mim esse curso de cabeleireiro e nós fomos para os asilos, nós fomos para as creches, nós fomos para moradores de rua e fomos treinando. E em 95 eu não pude mais ficar na casa dessa minha patroa, porque eu consegui um estágio num banco aqui em Brasília, o BRB, um estágio pelo CIE. A minha chefe, ela ganhou um curso de computação na época, porque há 22 anos, 23 anos atrás, o curso de computação era uma coisa maravilhosa e não era todo mundo que poderia pagar. Ela olhou para mim e disse assim: auxiliadora, eu vejo muita força em você, muita força de vontade. Vá no meu lugar. Pode fazer o curso, eu faço uma outra hora, eu vou ter oportunidade depois de fazer esse curso. E eu fui fazer esse curso no lugar da minha chefe, que era um curso que eles davam dentro do banco, e eu fui fazer esse curso. Então era muito corrido, que eu levantava de manhã, ia para Asa Sul fazer o curso, da Asa Sul ia para o Saam fazer o meu estágio, e do estágio eu ia para a escola no Cruzeiro, e do Cruzeiro eu vinha para casa na Candangolândia, onde eu moro hoje, para à noite, a última lotação, que não tinha ônibus nessa época, eram umas lotações, e eu chegava em casa e estudava. E eu não podia tirar nota ruim, porque senão eu era cortada do estágio. Quando eu terminei o meu estágio, eu já tinha empresas que me convidaram a trabalhar nessas empresas. E eu fui trabalhar nessa empresa e fiquei lá um bom tempo. E logo em seguida eu conheci meu esposo, casei, tive o meu primeiro filho. Aí veio a primeira dificuldade. Veio a minha primeira dificuldade. Porque a situação ficou apertada, ficou crítica. Eu voltei para Minas e aí eu morei em Patos um período, e de Patos eu fui para Areados, onde a minha irmã, Dolores, me deu uma oportunidade. Ela fez para mim
um salão onde eu comecei tudo, foi lá em Areados, distrito de Patos de Minas, um salão onde cabia somente a minha cadeira, que eu cortava o cabelo, e um banco para outra pessoa esperar. E eu começava a cortar os cabelos das pessoas e comecei a fazer, comecei do zero de novo. E aí eu fazia as pessoas que trabalhavam no café, eu trabalhava a semana inteira no café e no final de semana eu arrumava, no sábado e domingo eu arrumava as pessoas que queria cortar o cabelo, queria se arrumar, a cidade muito pequena, mas conseguia fazendo aqueles cabelos e perseverando, sempre lendo, não tinha internet naquela época, não tinha a tecnologia que tem hoje, mas eu gostava muito de revistas, e eu via aqueles cortes, tentava fazer, pegava minhas sobrinhas e colocava ali, pedia para elas para poder treinar nelas, todas essas coisas. E em 99 eu voltei para Brasília. E aí a gente conseguiu alugar um barraco de fundo de madeirite, que era a casa que dá de frente ao meu salão hoje. E eu trabalhei num salão de uma moça que ela me deu a oportunidade. E nesse período, a única coisa que eu não poderia era engravidar do meu filho caçulo, que hoje está com 19 anos, Lucas. Por quê? Porque eu não poderia engravidar, porque eu já estava passando dificuldade com um, mas engravidei tomando remédio e Deus sabe todas as coisas. Porque foi a partir do momento que esse meu filho nasceu que tudo começou a clarear na minha vida. Então muitas das vezes a gente acha que aquele momento vai ser um momento de dificuldade. Não, é um momento de luz na sua vida. Então glorifica a Deus se você hoje está passando por um momento de dificuldade, se você hoje está passando por um momento difícil. Dê glória a Deus, porque lá na frente você vai agradecer a Deus por ter passado por esse momento. Porque eu passei por um momento muito difícil no salão que eu trabalhava, muita humilhação, muita rejeição, e hoje eu glorifico a Deus porque foi ali que eu aprendi a ser uma pessoa melhor. Quando eu engravidei do meu filho, que eu não poderia engravidar desse meu filho, porque a situação estava tão difícil, que eu consegui uma creche para o meu filho, ele tinha 1 ano e pouco, o meu filho mais velho, o Matheus. Eu consegui uma creche para ele e eu colocava esse meu filho mais cedo para dormir. Por quê? Porque ele vinha da creche já lanchado. Ele já comia lá na creche, já dava uma jantinha, uma sopa, um lanche. E quando chegava em casa eu não tinha um copo de leite para dar para o meu filho. Então eu colocava ele mais cedo para dormir, para ele não sentir fome, porque o sono alimentava. Eu e o meu esposo, a gente dormia com fome, mas o meu filho, eu não queria que o meu filho dormisse com fome. O meu marido, ele muitas das vezes, onde é o meu salão hoje, que é de frente à casa que eu morava, ele pegava aquelas torinhas de eucalipto que sustentava a laje, cortava com facão, porque o gás acabou e nós não tínhamos com que comprar o gás. E aí ele foi, cortou aquelas estacas, nós cozinhamos à noite uma comida, para que os vizinhos não vissem a gente cozinhar com fogo, né, com lareira. E ali aquele fogo de lareira, no caso, né? Não tinha fogo do fogão, era na lareira que a gente cozinhava, com tora mesmo de paus. E aí a gente colocou um papelão na geladeira e colocava a panela lá daquele jeito, porque no outro dia a gente comia comida fria, porque não tinha o gás para esquentar. E nós fizemos isso durante uns 4 a 5 dias. Então assim, hoje eu vejo as dificuldades que nós passamos aquela vez, e eu fico vendo o quanto isso tem fortalecido, porque a gente aprende a dar valor nas mínimas coisas. Eu tinha que passar por isso, essa dificuldade, tinha que passar por isso para eu aprender a valorizar, para eu usar a minha fé. Porque para mim naquela época estava tudo perdido. Eu pensava, meu Deus, na casa da minha mãe, por toda essa simplicidade, nós nunca passamos fome. Mas aqui nós hoje estamos passando dificuldade. Até um ponto que chegou o meu marido e eu, nós dividimos um ovo. Ele cozinhou o ovo lá e nós dividimos um ovo. Ele fez um pirão de farinha com água quente e sal e nós chegamos a dividir o ovo. Inúmeras vezes eu dormi com fome. Eu grávida do meu filho menor. Inúmeras vezes. E por que eu estou contando isso para você? Porque hoje você pode se identificar com algumas dessas situações e você pode estar reclamando que você não tem oportunidade, que você não tem algo para fazer, algo para ganhar dinheiro.
Mas eu fui reinventando. E uma das formas que eu reinventei também para poder construir o Auxiliadora Brandão foi quando eu tive o meu filho pequeno, né, que é o meu caçula, o Lucas, e eu fiz um cabelo de uma moça lá na creche, onde meu filho estava, de graça, e ela fez para mim, numa folha sulfite mesmo, o cartãozinho, Auxiliadora Brandão, cabeleireiro e tal, manicure, pedicure, e o telefone. E esse telefone, ela fez 20 cartõezinhos no papelzinho mesmo, que eu não tinha dinheiro para pagar um milheiro de cartão. E ela fez esse papelzinho, fez esses papéis, e eu cheguei em casa, cortei com a tesoura. Aí se eu ia vacinar meu filho, eu levava. Se eu ia no mercado, eu levava e ia mostrando para as pessoas. E as pessoas começaram a procurar o salão. Quando o cliente entrava no salão, eu sempre tratei os meus clientes como uma princesa. E eu a tratava, eu fazia algo diferenciado, com carinho, com amor, com humildade. E ela falava para outras pessoas. E eu lembro uma ocasião, um fato, que a cabeleireira que eu trabalhava com ela pediu para eu voltar a trabalhar logo em seguida que eu tive meu filho. E eu disse para ela que eu não tinha como levar, eu estava de resguardo ainda, eu não tinha como levar o meu filho pequeno para ficar o dia inteiro no salão. E ela até questionou comigo assim, mas então você não está precisando? Eu disse para ela, não é que eu não estou precisando, eu não tenho como levar a criança, ela não vai conseguir conciliar o trabalho com a criança ali. Aí ela disse assim, não, então não precisa mais você. Eu falei, não, no final do ano eu venho te ajudar. Ela disse, não, se você não vir agora não precisa mais, final do ano não precisa. E eu vim embora com aquilo e falei, meu Deus, como eu vou fazer agora? Porque eu não tenho, final do ano tá aí, tinha aluguel, água, luz, telefone. A gente se escondia na época, geralmente era na quarta-feira que cortava a luz. A gente se escondia porque não tinha dinheiro para pagar. Não tinha dinheiro para pagar a conta de água nem de luz. Sempre pagava uma e ficava duas, Uma situação muito difícil. E ela disse assim, não, mas se você não vir agora, você não precisa voltar mais. E eu, com muita fé, falei, Senhor, o Senhor vai fazer algo extraordinário na minha vida. E aí eu comecei a fazer os penteados, maquiagem, aquela coisa toda. Não tinha tanto recurso como tem hoje. Mas aí eu fechei os pacotes de dezembro. Eu lembro que naquele ano, no ano de 2000, na virada para 2000, tinha 5 finais de semana que eu tinha fechado a minha agenda. Tipo 2 de dezembro era uma crisma, depois veio a primeira comunhão, depois veio um casamento, depois veio Natal, depois veio Ano Novo. E ali Deus fez um mover. E eu consegui dinheiro. Aí eu abri, que era no fundo da casa, que eu comecei no quintal de casa. Eu já abri uma porta, quebrei uma parede, que era de aluguel, mas quebrei uma parede e coloquei uma porta de frente para a rua. Aí começou 1 cliente, 2 clientes, 10 clientes, 15 clientes. E aí eu comecei com uma manicure, 2 manicure, 3 manicures. Já ficou pequeno o espaço. E eu ficava profetizando, quando o dono desse prédio estava construindo, eu ficava profetizando que eu queria uma loja. Falava, Senhor, eu quero uma loja, eu quero um salão bonito. E aí, a fé sem ação, ela é morta. Então, se você tem fé, mas se você não age, se você não coloca em prática essa fé sua, em vão, você vai permanecer no mesmo lugar. Se você não sair da sua zona de conforto, você vai ficar no mesmo lugar. Você volta a estaca zero. Então, eu saí da minha zona de conforto e eu comecei o quê? A orar, a determinar. E um dia eu vim até essa loja que estamos hoje e eu determinei que eu queria um salão bonito. E como eu disse anteriormente, eu cortei umas gravuras e eu falei, eu quero, como é o meu salão, eu quero esse meu salão assim. E comecei a orar, comecei a colocar os meus propósitos e comecei a colocar gravuras de avião, gravuras de navio, gravura de uma casa, de carro, do meu salão, tudo isso, porque eu queria conquistar, eu queria viajar, eu queria fazer uma viagem de navio, um cruzeiro, eu queria viajar a outros países, eu queria a minha casa, eu queria o meu carro e eu queria um salão. Né? E
não é errado você sonhar. Porque se você não sonha, você não realiza. Porque se você não sonha, você não tem o que você realizar. Então, eu vim aqui nesse local que nós estamos hoje e eu olhei para aqueles local onde estava só a loja, ele estava cimentando, só estava as marquises. Eu falei, aqui vai ser o meu salão. E um ano depois eu consegui o meu salão. Em 2005 eu mudei para cá, para o meu salão. Meu salão era 32 metros quadrados. E ali eu fiquei por um bom tempo. E Deus sempre trabalhando na minha vida de forma sobrenatural, foi crescendo, colocando mais pessoas, e eu vi que já estava pequeno aquele salão. E um dia Deus me presenteou com uma viagem para a Europa. E eu cheguei da Europa, meu marido disse assim, nós vamos pegar a loja do lado para a gente construir um salão. Eu disse, vamos orar, vamos apresentar a Deus. Se Deus confirmar, nós vamos pegar a loja. E aí no quarto dia de oração o Senhor falou, eu ouvi uma voz dizendo que não era a hora nem o momento da gente dar um passo tão grande, porque o Brasil iria passar por uma crise e não era para a gente estar dentro dessa crise. E assim eu não peguei a loja, veio outra igreja e alugou. 2 anos depois de tudo isso, eu sempre gosto de chegar no meu salão e apresentar as minhas mãos ao Senhor e falar, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu apresento as minhas mãos e tudo que eu colocar a mão seja abençoado por ti. E sempre abri na Bíblia, e eu abri a Bíblia em Isaías 54, que diz assim, alarga suas tendas, firma bem as suas estacas, que eu estou contigo. Aí a minha pastora chegou aqui, foi fazer uma oração aqui no salão, e ela disse assim, o Senhor manda te dizer que está na hora de você alargar as suas tendas. E eu estava de joelho, com muita humildade ao Senhor, e disse assim, mas Senhor, vou alargar minhas tendas com que dinheiro? Eu não tenho um centavo. Na mesma hora ela disse assim, para provar que é Deus que está falando contigo, abrirei as comportas do céu e derramarei bênçãos sem medida sobre a sua vida. Não vai faltar nada para você. Você vai alargar as suas tendas. Algo vai se romper, parede vai se quebrar. E eu vou tirar dinheiro debaixo da terra para te abençoar se for preciso. E eu criei naquela palavra que ela foi usada por Deus naquele momento para falar comigo. E eu usei a minha fé. Eu engravidei do meu sonho naquele momento. E ali eu fui gerando aquele sonho de ter meu salão. E eu profetizava que era a igreja do lado ainda. E eu falava, Senhor, eu vou ter o meu salão aqui como eu quero. E um dia, eu conversando com um familiar meu sobrinho, e ele disse, eu falei para ele, filho, porque eu tinha chamado pedreiro, gesseiro, marceneiro, e eu coloquei em prática mesmo, eu agi como se eu já tivesse o dinheiro em mãos, porque eu não tinha um centavo, mas eu agi como se eu tivesse. Chamei pedreiro, gesseiro, marceneiro, eletricista para fazer o orçamento, e falei como eu queria o salão, como eu idealizava o meu salão, como eu sonhava o meu salão, que é hoje o meu salão de beleza. E ele fez o orçamento, coloquei na planilha, e eu disse assim para esse meu sobrinho, filho, eu tô querendo colocar a loja do lado, o que você acha? Mandei para ele o orçamento, e ele disse assim, tio, eu vou aí amanhã para eu medir fazer todas as medidas. A senhora tem a planta aí desse prédio? Falei, filho, aqui não tem planta, tá? Não tem nada, tem que arrumar tudo do zero. Ele, não, eu vou aí e eu estou indo aí amanhã de manhã e vou fazer as medidas para a senhora, e eu vou colocar o projeto em 3D. E aí o que eu fiz? Fui orar e falei, Senhor, quando ele entrar naquele local, que ele acha graça do lugar, que ele acha algo extraordinário naquele lugar. E ele entrou, quando ele entrou aqui, ele ficou observando, olhava para o teto, observava e disse assim, tia, isso aqui vai dar um salão lindo. A senhora já foi no salão do Lago Sul? Eu falei, não, meu filho, nunca tive oportunidade de ir nos salões do Lago Sul. Aí ele disse assim, pois então os salões nobres do lago, nós vamos trazer um salão do Lago Sul para Candangolândia. Não vai faltar nada. Eu falei, amém, glória a Deus. Ele levou o projeto. Quando foi à noite, ele já trouxe o projeto à noite. Ele tinha, eu trabalhei o dia inteiro nesse projeto, porque eu fiquei encantado com essa loja.
Então nós vamos trabalhar esse projeto. Quando ele me mostrou o projeto, eu vi a mão de Deus. Eu vi a mão de Deus nitidamente naquele projeto. Por quê? Porque eu consegui passar da minha mente, do meu sonho, eu consegui passar para o papel aquele projeto. E ele fez o projeto em 3D, maravilhoso, com todas as cadeiras, com tudo muito bem organizado, muito bem requintado. E quando ele disse assim para mim: tia, vamos começar a fazer o seu salão. Eu falei: filho, calma aí, senta aqui. Quanto que você vai me cobrar para fazer esse projeto? Para você colocar, assinar esse projeto, porque você é um engenheiro, tem a parte do arquiteto, tem a parte do engenheiro hidráulico. Quanto que você vai me cobrar para fazer esse projeto? Ele disse assim: tia, eu nunca vi uma pessoa tão batalhadora como a senhora. Eu vou fazer para a senhora como se eu estivesse fazendo para minha mãe, tá bom assim? Eu não contive as lágrimas, porque eu não tinha dinheiro para começar aquele projeto. Eu tinha o sonho, eu tinha vontade, eu tinha perseverança, mas eu não tinha o dinheiro. E Deus usou aquela pessoa naquele momento, como ele tinha dito, que iria abrir as portas. Aí ele disse assim: tia, a senhora tem quanto para a gente começar amanhã esse projeto? Eu disse: nenhum centavo. Ele disse assim: tia, não tem importância não. Eu tenho uma empresa, eu compro tudo no nome da empresa, a senhora vai pagando os boletos com 30, 60, 90, 120, e todos os pedreiros a senhora vai pagando por semana. Então, quando ele falou isso, lágrima rolou no meu rosto, porque para quem não tinha um centavo, eu vi muito próximo o meu sonho ser realizado. E ele disse assim: tia, em 2 meses eu entrego o salão na chave para a senhora. E assim foi. Ele comprou o material, e era caminhão descendo de material, era todos os funcionários trabalhando, era eletricista, gesseiro, era pedreiro, e Deus abriu as portas. E hoje está o salão, como vocês viram aí. O salão, ele me entregou em 2 meses o salão. Fiz um culto. Tenho o meu esposo, que é uma bênção. Tenho um filho do coração, que é o meu intercessor, e que está sempre orando por mim. E a glória de Deus é manifestada na minha vida, na minha casa, no meu salão. Eu não faço nada se Deus não estiver no controle. E eu quero dizer para você que tem um sonho. Tira esse sonho da sua gaveta e começa a sonhar, começa a projetar. Porque eu não parei por aí, eu tenho projetos. Eu tenho projetos de montar a minha escola de cabeleireiro, onde eu posso ajudar pessoas que hoje estão depressivas, pessoas que precisam de onde as pessoas ficaram encantadas. Sentido na vida dela, muitos jornalistas, do que ela já está fazendo. Então eu quero dar curso prestigiar, gratuito para essas pessoas. Eu quero montar a minha escola, entra no salão, estar favorecendo outras pessoas, ver a grandeza de Deus, levando o pouco do conhecimento que eu tenho a outras pessoas, se sente bem. Eu quero onde você pode ser atendido com qualidade e com preço justo, e com o preço do seu sonho, onde você tem e deixa Deus agir coisas boas com preço popular. Então, eu tenho uma família para a glória de Deus. Eu tenho 2 filhos lindos.